Olá amigo, um vídeo sobre equalizadores gráficos. Então tenho aqui um modelinho Kenwood, o QE294, um equalizador bem simples, bem básico, que eu consegui emprestado para poder fazer algumas experiências e poder mostrar aqui o comportamento desses aparelhos em um RTA. Então vou usar aqui o ARTA novamente para a gente poder conversar aí sobre a atuação dele, né? Então o equalizador na verdade é um circuito onde, por exemplo, o sinal que entra lá atrás do equalizador, aqui no line in, ele entra em por exemplo, um amplificador, um buffer, né? E esse buffer coloca sinal em vários circuitos, né? Um circuito para cada chave dessa, para cada potenciômetro desse. Então no caso aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então tem 7 circuitos amplificadores. Então em cada circuito amplificador que tem aí dentro, né, que no caso são 7 para cada canal, vai ter um filtro que é composto geralmente por operacionais. Então o circuito pega a realimentação do operacional e adiciona esse sinal num filtro, né? Então é feito uma separação das frequências para cada um desses potenciômetros, tá? E a saída desses circuitos amplificadores, desses 7 circuitos amplificadores, depois novamente é colocado num barramento, né? E mixado através de resistores, geralmente, tá? Então, isso aqui é um amplificador, 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 e cada um deles amplifica a sua frequência, né? Então aqui, ó, a gente pode ver as frequências de cada banda, né? Então cada um circuito desses aqui, né, representado por esses potenciômetros, vai amplificar a sua frequência e depois isso tudo vai ser mixado para poder ir lá para a saída line out, né? Line out. Então é assim mais ou menos que funciona, explicando bem basicamente, né? Bom, então a gente tem esse tipo de aparelho para tentar corrigir, né, a curva das caixas acústicas. Então, as caixas acústicas, como eu sempre comento, né, aqui no Brasil a gente teve acesso a muito pouca caixa acústica que realmente foi boa, né? Foi uma caixa flat, porque isso aqui nada mais é do que uma tentativa de deixar a resposta da caixa flat, né? A gente tenta pôr um sinal flat em uma caixa que não é flat e a caixa vai nos responder com a curva dela, né? Então, se ela não for flat, ela vai ter uma deficiência de graves, uma deficiência de agudos, por exemplo, né? Então eu desenhei aqui no papel mais ou menos, por exemplo, uma caixa de boa qualidade, né? Ela já tem uma boa porção dela que é flat, que não precisa de equalização, mas geralmente os cantos precisam de equalização, né? Porque os cantos não são iguais aqui em cima. Então a gente tenta equalizar isso aqui, né, no sentido de igualar essa parte aqui. Então essa partezinha aqui parece ser pouco importante, por exemplo aqui abaixo dos 70 Hz, né? Mas aqui estão os graves mais bonitos que tem, né? Então os graves mais suaves estão aqui nesse canto. Então a gente tenta equalizar, a gente tenta igualar essa curva aqui para a gente ter os graves mais suaves, né? Então aqui também do outro lado, em 14K a caixa começa a apresentar perda, né? Então a gente tentaria equalizar a caixa ao contrário, né? Então a gente tenta equalizar essa caixa dessa forma aqui. A gente vai aplicar isso aqui no equalizador, a caixa nos apresenta isso aqui e a média daria mais ou menos aqui no meio. Então a gente equalizou essa região aqui, por exemplo, até os 20K. Opa, 20K. Então a gente ficou com a resposta equalizada aqui, né? Porque a gente
está entrando com uma curva inversa na caixa, né, de sinal. Então a gente vai acabar fazendo a média desses pontos aqui, que vai dar mais ou menos aqui, né? Então isso aqui devia ser mais inclinado. Então mesmo desse lado de cá, então a caixa aqui não é flat nesse canto, ela tem deficiência. Então a caixa aqui não é flat porque ela tem deficiência, né? Ou ela tem um pico. Então aqui a gente tentaria entrar com uma curva inversa de sinal, né? Então a gente manda um sinal com essa característica aqui através do uso do equalizador, e a gente vai tentar ver se a média vai ficar isso aqui, né? Então aqui a gente vai fazer as médias desses pontos aqui e aqui, e vai ter alguma coisa aqui pelo meio. Então é por isso que existe o equalizador, para tentar equalizar a caixa, para deixar ela com o comportamento flat, né? Então a gente quer que ela tenha esse comportamento de uma linha. Então aí é a utilidade do equalizador. Então o equalizador, ele salva a pátria, né? Porque a nível de Brasil, a gente não tem caixas boas. Todas as nossas caixas praticamente que a indústria fez precisavam de equalizador, porque elas tinham essas características aqui, né? Todas as caixas têm essa característica aqui, só que caixas muito boas. Isso aqui vai acontecer bem mais para cá, né? Vai acontecer lá nos 25 kHz, né? Vai acontecer essa queda aqui. E aqui também. Então caixas normais vão começar a cair a resposta de frequência em 70 Hz, né? E esses graves aqui são muito importantes. São esses graves aqui, abaixo dos 70, né, que fazem a caixa ter autoridade, tá? Então, aqui, uma caixa muito deficiente, essa queda começa já a cair aqui nos 100 Hz, por exemplo, né? Ou uma caixa realmente deficiente começa a cair já nos 200 Hz para baixo. Então, a gente teria uma queda a partir daqui já. Então, mais ou menos alguma coisa assim. Então, o ideal é que a caixa tivesse esse ponto aqui, né, mais ou menos no 40 Hz, por exemplo, que ela conseguisse responder o 40 Hz. Claro que quanto menos melhor, né, uma caixa que respondesse esse ponto aqui no 30 Hz seria melhor ainda, né? Mas são caixas difíceis de conseguir, difíceis de fazer, né, e difíceis de comprar. Então a solução mais barata é o uso do equalizador, tá? O equalizador, ele tenta ajudar. Chega um ponto que a caixa ela tá tão deficiente que não adianta a gente colocar aqui mais sinal, porque a caixa não responde, né? Então tem esses detalhes. Então eu quero mostrar aqui no ARTA como é que é o comportamento do uso aqui das bandas, tá? Então, por exemplo, aqui eu estou com o equalizador fletado. Então, aqui está o sinal dele, ó. Então, flat, né? Ele está amplificando aqui, né? Está passando o sinal por dentro dele. E ele não está atenuando e nem amplificando nenhuma frequência. Ó, que beleza, bem retinho. Então, isso aqui é um sinal flat, tá? Eu sempre comento para não confundirem sinal flat com som flat. Se eu colocar esse sinal aí nesse alto-falante aqui, tá, assim, fora da caixa, ele vai me responder com uma curva tipo isso aqui, ó. Por exemplo. Mais ou menos isso aqui, ó. Então, eu fiz aqui no equalizador, ó. Então, se eu colocar esse alto-falante aqui fora da caixa, ligado a um amplificador, por exemplo, ele teria uma resposta de frequência mais ou menos assim, porque não tem a caixa para ajudar nessa parte aqui, né? Aqui já é a parte dos médios, mais ou menos, né? Então, ou seja, eu coloco um sinal flat aqui nele, mas ele me responde com isso aqui, tá? Então eu coloco esse sinal aqui, ó. Então eu coloco esse sinal aqui no alto-falante, tá? Mas isso eletricamente, que chega aqui nos conectores, tá?
mas a resposta sonora que esse alto-falante vai nos dar vai ser isso aqui, ó, mais ou menos. Tá? A resposta sonora que ele vai dar vai ser isso aqui. Então, diferenciem som flat de sinal flat. Quando a gente coloca um sinal flat num dispositivo não flat, né, no caso aqui um alto-falante fora da caixa, ele é um dispositivo não flat, né, porque sem a caixa o alto-falante toca todo errado, digamos assim. Né. Então, coloca esse sinal aqui nesse alto-falante, nessas condições aqui, ele vai me responder com um sinal não flat. Então entendam isso, que são coisas diferentes, né. O fato de fletar o equalizador não me diz que eu estou escutando um som flat, só me diz que eu estou mandando para a caixa acústica um sinal flat, e ela vai me responder com a curva característica dela. Tá? Então voltando aqui, ó, por exemplo, uma configuração que geralmente aparece nos equalizadores, né, é assim, ó. Aqui um pouquinho mais, aqui um pouquinho mais, tá? Então vamos ver aqui, ó. Olha aí, ó. O famoso sorrisão, né? Aí, ó. Então vamos ver, olha aqui, ó. Como é que fica o sinal de saída do equalizador, tá? Eu vou comentar de novo sobre o Arta, tá? O Arta é um software, ele gera um sinal, um ruído, um pink, né, pink noise. No caso aqui eu estou usando pink noise. E ele manda esse sinal para o equalizador e depois o equalizador devolve esse sinal para o Arta, né? E o Arta mostra na tela o que ele está recebendo, né? Então o Arta está mandando um sinal flat, mas eu estou cortando aqui o sinal flat com isso aqui. Então o Arta também mostra aqui a resposta de frequência de saída do equalizador. Tá? A de entrada está flat, a de entrada é assim, ó. Eu estou entrando com isso aqui nele, ó. Com esse sinal aqui nele. Mas na entrada, tá? Mas quando eu mexo aqui, eu estou alterando a saída do equalizador, tá? Então, quando eu mexo aqui, eu estou alterando a saída. Então é isso aqui, ó. Aí eu tenho essa resposta de frequência. Ou seja, aqui eu estou dando um ganho imenso aqui nos graves, estou atenuando os médios e dando um ganho imenso nos agudos, né? Geralmente é esse tipo de configuração que a gente vê nos equalizadores que se vê foto na internet, que se vê vídeo na internet. Então eles aparecem com esse tipo de configuração, né? Aqui esse tipo de configuração já denuncia que a caixa é bastante deficiente, né? Então, se eu tenho que atenuar os médios, então é porque a via de médios está tocando muito alto, né? Se eu tenho que dar muito ganho nos graves, né? Então eu sei que a via de graves é, digamos que, deficiente em relação às outras vias, né? A via de médios, por exemplo. Se eu estou dando muito ganho aqui no cantinho, né, eu sei que lá perto dos 15, 16 kHz, né, então eu sei que o Twitter tem uma perda lá nos ultrassons praticamente, né, que o ultrassom seria perto dos 20 lá, né, que é importante também essa frequência, tá? Dá uma diferença. Quando a gente tem um Twitter que responda, dá uma certa diferença, tá? Principalmente nos pratos, no chipô, né, a gente percebe. E então isso já mostra um comportamento de uma caixa que é bem deficiente, né? Já se vê, por exemplo, outras equalizações mais acertadas, né? Que é alguma coisa assim, ó. Então, o que isso aqui está me contando? Que a minha caixa, provavelmente é uma caixa vintage, ela já tem o centro aqui, a porção central flat, ela não precisa mexer aqui, não preciso aumentar ou diminuir os médios, por exemplo, né? Isso aqui, essa configuração que eu fiz antes aqui, ó, é mais frequente quando as pessoas têm componente profissional na caixa acústica. Então, se eu tenho uma corneta, eu vou ter que acabar baixando aqui para
bastante porque ela toca bem mais alto do que as outras vias, né? O Super Tweeter tem perda lá depois dos 12, 13 kHz, né? Os Super Tweeters que a gente tem, quase todos têm perda lá depois dos 14 por aí já começa as perdas, tá? De 10 a 14 os tweeters já começam a ter perda. Então a gente vê isso aqui bem alto, né? E geralmente os alto-falantes de uso profissional são cone duro. Então a gente vai ver lá as faixinhas, as bandinhas sempre aqui no máximo, né? Porque os alto-falantes profissionais geralmente são muito bons, mas acima de 70 Hz, né? Então eles são bons, tem um rendimento bem alto, mas é numa frequência já mais alta. Então mais ou menos isso aqui, ó. Eles alinham, né, lá nos 70 Hz. Então a gente vê essa configuração. Já a gente pode perceber em outras fotos e vídeos da internet que há algumas configurações aqui. Aqui já conta, né, a história da caixa. Então certamente é uma caixa vintage, que ela já tem a característica de ser flat aqui no meio, né? Porém tem as deficiências normais de caixa vintage, tá? Não é porque ela tá velha, mas porque os componentes de época não tinham muita habilidade para trabalhar com as altas frequências, né? E também com as baixas frequências. Então a caixa vintage geralmente ela era bem deficiente aqui em graves, né? E um pouco deficiente em agudos, tá? Então, por exemplo, se fosse o caso de uma caixa book moderna, né, seria mais ou menos uma equalização aqui. Tá? A caixa book moderna geralmente tem um bom tweeter e só precisaria dar um ganho, digamos, nos graves lá abaixo de 100 Hz. Tá? Esse equalizador aqui é bem restrito, tá? Porque eu tenho poucas bandas aqui para usar, né? Mas, por exemplo, um equalizador que tem a banda de 32 Hz, né, a gente estaria com ela no alto também, tá? Então ficaria uma equalização aqui, assim, ó, para uma book moderna, por exemplo. É difícil para uma book tocar graves abaixo lá dos 70 Hz também, né? Porque o alto-falante geralmente é pequeno e não tem como fazer milagre, né? Então um book é uma caixa interessante para quem tem bem pouco espaço, né? Aqui eu vou só mostrar como é que ficaria o gráfico para a equalização de uma caixa vintage, por exemplo, né? Então, ficaria mais ou menos assim. Se eu, por exemplo, né, pensar assim, não, vou deixar tudo no meio. E vejam que o equalizador é bem flat, a gente pode tranquilamente deixar as faixinhas no meio, porque não vai ter praticamente prejuízo nenhum. Mas se eu pensar assim, não, vou dar ganho no meu som, né? Vou dar aumentar o ganho do caso, né? Seria aumentar o volume, né? Olha só o que acontece. Aumentei a primeira, tá? Aumentei a segunda, aumentei a terceira, aumentei a quarta, aumentei a quinta, sexta, sétima. Aumentei todas as bandas, tá? Ó. Notem o comportamento que fica. O equalizador não fica mais flat, tá? Então, uma das formas de nunca usar equalizador é dessa forma aqui. A gente vai ter uma resposta de frequência saindo dele maluca, né? Isso aí não justifica esse uso aí em nenhum tipo de aplicação, né? Nem de alta fidelidade, nem de baixa. E a mesma coisa aqui embaixo, ó. Se eu baixar tudo aqui, ó, tô baixando, ó. Então, a mesma coisa, ó. O equalizador não fica flat, tá? Então, a outra forma de nunca usar o equalizador é com tudo para baixo, né? Então, o ideal seria que a caixa acústica tivesse
digamos que competência o suficiente para tocar assim, né? Assim, em uma caixa boa, vai ter graves e vai ter agudos, tá? Agora, se a caixa for deficiente, tem que aumentar aqui, né? Para ter o mesmo grave e agudo da caixa flat que conseguiria trabalhar aqui, tá? Então, a caixa flat dá o mesmo grave de uma caixa deficiente, por exemplo, com o controle aqui, né? Então, é o que eu sempre comento, né? O som flat, ele tem os graves e tem os agudos. A gente confunde som flat com sinal flat, né? Então, caixas deficientes eu vou ter que entrar com sinal assim nelas para elas poder responder graves e agudos. E caixas eficientes, né, no sentido de cobertura de frequência, eu entro com o sinal assim, flat, e ela responde da mesma forma com os graves e com os agudos, né? Por causa dessas deficiências aqui, que ela vai ter essas deficiências aqui, digamos que reduzidas ou numa frequência bem mais baixa, e aqui uma deficiência numa frequência bem mais alta. Então é nesse sentido que a gente pode entrar com um sinal flat em uma caixa flat. E a gente vai escutar um som flat, ou seja, com todas as frequências presentes, né? Então, caixas não flat, né, já de certa qualidade, que pelo menos tem uma porção central aqui flat, né, a gente vai ter que entrar com um sinal assim para que ela responda flat, né? Porque a gente vai combater essa queda aqui com esse acréscimo aqui. Então a média vai dar aqui no meio. Então por isso esse gráfico aqui, né? Então a caixa vai estar respondendo aqui, né? A gente entra com esse sinal aqui e a média dá aqui no meio. Mesma coisa aqui, né? A caixa responde assim, né? Vai caindo a resposta de frequência. Então a gente entra com um sinal assim para a gente obter a média aqui no meio, tá? Então, isso é flat, né? Isso é deixar flat, porque quando a gente deixa flat, a gente vai perceber os graves e os agudos, né? Eles não vão estar faltando na caixa, né? Outra coisa que eu quero comentar é o fato da abrangência de cada faixa, tá? Então aqui eu tenho um equalizador com poucas faixas, né? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu quisesse, por exemplo, aqui tentar consertar aqui a resposta de frequência dessa caixa aqui abaixo de 70 Hz, tá? Então, em 70 Hz, ela começa a ter perdas já. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tô com um equalizador e eu tenho aqui a faixa de 60, né? Vejam a extensão de frequência que ela atua, tá? Olha só. Ela atua desde os 60 Hz, né, um pouco para baixo, mas ela acaba atuando lá perto dos 500 Hz também. O filtro que tem aqui dentro, né, ele acaba atuando numa faixa um pouco mais larga do que a banda do equalizador, né, a banda do potenciômetro. Então a minha banda aqui é 60 Hz, mas a atuação é sempre um pouco mais larga, ó. Então eu tenho uma atuação mais larga do que a própria faixa aqui, né? Então 60 Hz, mas eu acabo mexendo lá perto dos 400, ó. Então eu estou fazendo esse movimento aqui, tá? Ó. Tá? Então, por exemplo, se eu mexo aqui, ó, eu acabo mexendo nas regiões adjacentes também, tá? Então notem aí que aqui eu estou mexendo no 1000 Hz, né? Mas ele mexe lá perto dos 2 kHz e lá perto dos 200 Hz também, ó. Tá? Tô mexendo aqui no 2.4. Ó.
Outro detalhe que os equalizadores, controles tonais por exemplo, loudness fazem é a compressão e expansão da faixa dinâmica, né? Só que eles fazem isso por frequência, né? No caso aqui do equalizador, quando eu mexo aqui na faixinha de 60 Hz, ó, eu estou comprimindo aqui quando eu baixo a faixinha para baixo, né? Então eu estou comprimindo as frequências, a faixa dinâmica das frequências baixas, né, perto de 60 Hz, e quando eu aumento aqui eu estou expandindo a faixa dinâmica das frequências graves, tá? Então, para qualquer frequência aqui eu posso comprimir e expandir, né, a faixa dinâmica, né? Isso em relação às outras frequências, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu fiz isso aqui, eu expandi o 1000 Hz em relação ao 100, ó. Então, quando tocar um 1000 Hz na música, ele vai tocar expandido em relação ao 100, vai tocar expandido em relação ao 10, né? Então, eu posso fazer aqui para qualquer frequência, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, aqui, ó, eu tenho essa frequência aqui de 2K comprimida, né, em relação ao 100 Hz e muito comprimida em relação ao 6 kHz aqui, tá? Então, e esse 6 kHz está muito expandido em relação ao 100 Hz, né? Muito mais ainda em relação ao 2 kHz. Né? Então o controle tonal também faz isso, tá? Só que o controle tonal, por exemplo, um controle tonal duplo, que é graves e agudos, a gente vai ter, digamos, a atuação aqui, a gente vai atuar em 3 junto aqui, ó. Então vai ficar uma coisa assim, ó. Tá? Então a gente vai atuar, digamos, em 3 desses aqui, né? E no agudo lá do controle tonal a gente vai atuar mais ou menos assim, ó. Como se fosse atuando nos 3 aqui, ó. Tá? Então o controle tonal é um controle que tem a faixa de atuação muito mais larga do que aqui. Aqui eu tenho o fracionamento maior, né, das frequências, né? Então um equalizador cheio de faixinhas é melhor, porque a gente tem mais precisão, né? Que nem aqui eu queria mexer na minha caixa abaixo de 70, mas eu só tenho a banda de 60. Então quando eu mexo aqui, ó, eu acabo mexendo em outras frequências que eu não queria mexer. Eu acabo mexendo no 100, ó. O 100 foi levantado, ó. Então o 100 está aqui, ó, nesse ponto, tá? Ó, o 100 foi levantado, mas eu não queria levantar ele. Eu queria levantar, né, até 70 Hz, mas aqui, né, eu não tenho mais faixinhas para cá para poder mexer só onde a caixa tem deficiência, que é essa parte aqui, né? Então o loudness ele faz uma expansão somente. Quando a gente liga o loudness, ele expande aqui os graves um pouquinho, né, e expande um pouquinho os agudos, tá? Então fica uma coisa mais ou menos assim, ó, uma expansão dessas frequências, né? E o load não faz compressão, por exemplo, não faz isso aqui, ó. Tá? Então era isso que eu queria mostrar no ARTA aí sobre o equalizador. A gente vendo graficamente fica bem mais fácil de entender isso, né? O que acontece quando a gente mexe uma faixinha dessa, tá? Então o equalizador ele é um grande instrumento, né? Porque grande parte das caixas não tem como funcionar sem um desses aqui, né? As caixas não põem graves, né,
recebendo um sinal assim, flat. Então a gente tem que colocar uma curva de... A gente tem que desequalizar o sinal, que é isso aqui, ó, para tentar com que o som fique equalizado, né? Porque a caixa está desequalizada, né? Então a gente desequaliza o sinal também ao contrário, para a gente tentar obter uma resposta flat, né? A resposta flat é a resposta que tem os graves ou agudos, né? Aqui nos agudos é bem mais tranquilo, porque o tweeter, a gente coloca mais sinal nele, por exemplo, perto dos 18, 16 kHz ele responde, né? A caixa acústica, em geral, ela tem duto, né? Então uma caixa acústica geralmente ela tem o woofer e tem um duto, né? Então acontece um detalhe aqui na caixa base reflex, né? Base reflex, que existe a sintonia aqui entre o woofer e o duto, né? Então, por exemplo, se o woofer responde até, por exemplo, tá 45 Hz, a gente pode configurar o duto para que ele aproveite a energia que tem lá dentro e nos entregue aqui de 45 até, por exemplo, 35. Então eu vou ter a caixa, né? Por exemplo, aqui o 35 já vai estar aqui no menos 3 dB, por exemplo, né? Então aqui 35. Então a gente faz a sintonia aqui para que o duto aproveite a energia interna da caixa e despache, né, essa energia interna como cobertura. Então, sem o duto a caixa morreria aqui, ó, tá? Com o duto a gente aproveita mais essa região aqui, ó. Só que com o duto a gente tem uma rápida queda na resposta, né? Então a resposta cai bem rápido. Então, apesar de a gente tentar colocar aqui, por exemplo, eu vou aumentar a faixinha dos 32 Hz ali do equalizador, tá? Faz de conta que ele tem aqui a faixinha. Se ele tivesse aqui, eu aumentaria ela. Só que a caixa não responde. A gente tenta aumentar a faixinha de 32 Hz e a caixa não responde. Justamente por causa dessa característica das caixas base reflex, né? Que elas vêm plana e depois tem uma queda acentuada, né? Ao contrário da caixa selada, que ela tem uma queda mais suave, né? Então a caixa selada tem uma queda assim, só que ela não tem essa parte aqui flat, né? Ela começa a cair lá nos 50, por exemplo, caixa selada, né? Então ela chega aqui no menos 3 dB, mas ela teve toda uma área de queda aqui, né? E a caixa base reflex não, ela aproveita a energia interna e ela expande a resposta de frequência, né, mais um pouquinho. Então, por mais que a gente tente corrigir no equalizador, a caixa acústica não responde, né? Então tem esse problema nessa região aqui, tá? Mas a gente consegue dar digamos, consegue melhorar um pouco, mas não melhora muito, né? Quando a gente cai abaixo da frequência do duto, por exemplo, a caixa praticamente não tem resposta a mais, né? Então, eu creio que era isso sobre equalizador. Eu vou fazer mais um vídeo analisando a questão do que sai dele no osciloscópio. Então a gente vai analisar aí como é que é o comportamento da fase, tá? Talvez até da distorção que a gente tem aí entrando nele, né, de fase, e o que tem saindo dele de fase e distorção. Então eu vou fazer umas análises com osciloscópio para a gente poder ver, né, o que entra, o que sai dele, o que acontece de fenômenos por a gente processar o nosso sinal dentro de um equalizador, tá? Então é isso aí, um abraço.